Pastor Juliano Fraga, chorando, faz graves denúncias sobre o que está acontecendo no meio evangélico. Eu espero que você fique aqui, mas não se escandalize com o que você vai ouvir. Tem grandes pastores que vai cair aqui. Tem grandes pastores que serão expostos. Porque a verdade que nós iremos te mostrar aqui, meu querido irmão, isso daqui é muito sério. Eu quero te fazer um alerta. O pastor Juliano Fraga faz denúncias, mas nessa denúncia ele não cita nome de ninguém. Então, se eu fizer alguma associação aqui, sou eu que estou fazendo e não o pastor Juliano Fraga. Também tem um vídeo do pastor Jonathan Carlos e um vídeo do pastor Osiel Gomes falando sobre um assunto extremamente importante. Nós precisamos falar sobre isso daqui, ó. Primeiro eu quero fazer uma breve introdução aqui com o vídeo do pastor Osiel Gomes, um grande homem de Deus, admirado pela a população brasileira. Acredito que mais da metade dos brasileiros que conhecem amam o pastor Osiel Gomes. E Assembleanos de Valor faz uma pergunta para ele e ele responde essa pergunta com muita sabedoria, que é esta pergunta aqui. Pastor presidente aí ganhando 50 salários, que eu também acho um absurdo. Hoje nós sabemos de juízes e grandes promotores que desempenham um trabalho também, uma magistratura grandiosa, e alguns não chegam a receber esse valor. Então, pastor que recebe 100 salários, 50 salários, eu acho que na verdade deve repensar. Osiel Gomes, é lícito que o pregador ou o cantor deva cobrar para pregar ou cantar? Não, eu acredito que o pregador e o cantor que faz a obra de Deus, ele deve conversar com o pastor da igreja. Jamais um pastor deve convidar um pregador ou um pastor, não, vem aqui, de graça recebeu, de graça dai. Ele tem família, ele tem pessoas. Agora, também o pregador estipular ou tratar a igreja como uma bolsa de valores ou fonte de renda não é o correto. Eu acredito que o pastor que convida, ele deve falar com o cantor, com o pregador e dizer, meu irmão, nós vamos lhe convidar aqui para a festa e a igreja vai lhe dar uma oferta. É claro que essa oferta ela deve ser abençoadora. Agora, estipular, cobrar para a igreja, isso não soa muito bem. Hoje nós temos eventos que a prefeitura faz, com essa lei que diz que faz para cultura, para eventos, aí já é uma outra questão, porque eles levam banda, eles levam pessoas, é uma outra coisa. Agora, para a noiva do cordeiro, eu acho inadequado um pregador estipular 10 mil ou um cantor 30 mil para a igreja, 30 mil, 40 mil para cantar. Eu acho que isso é muito pesado. É muito pesado. Nós temos que analisar que a igreja é a noiva do cordeiro e quando se convida um pastor para pregar ou um cantor para cantar, ele deve perguntar, pastor, é um evento da igreja? É um evento dentro? É um evento evangelístico? É muito bom saber a natureza. Porque a Bíblia diz que o trabalhador, está lá em Mateus, quando a gente lê 10, 8, 9, até o verso 10, ele é digno do seu salário. Também dizer que o cantor não merece nada, o pregador, também isso é inadequado, porque o pastor presidente também ele ganha salário da igreja. E às vezes nós somos contrários. Tem pastor presidente aí ganhando 50 salários, que eu também acho um absurdo. Hoje nós sabemos de juízes e grandes promotores que desempenham um trabalho também, uma magistratura grandiosa, e alguns não chegam a receber esse valor. Então, pastor que recebe 100 salários, 50 salários, eu acho que na verdade deve repensar isso, porque o seu coração não deve estar no dinheiro, deve estar a igreja deve sustentar bem o seu pastor. Agora, cobrar salários exorbitantes, eu acho inadequado também. Então, se fala do cantor, se fala do pregador, tem que também falar daqueles que estão ganhando mais de 100 salários. Inadequado. Presta atenção, porque essa pergunta é extremamente importante para o desenrolar, o desenvolver desse vídeo aqui. Presta atenção nisso aqui. Mas antes eu preciso te dar um recado que pode mudar a sua vida financeira. Espera aí, deixa eu te dar um recado. A mudança de vida que você procura e precisa está a um passo de você. Você está assistindo esse vídeo agora, talvez não foi por acaso. Talvez você está procurando uma maneira de mudar a sua vida financeira. E eu preciso trazer isso aqui para você. Eu não posso ser negligente a ponto de não mostrar para você que a internet é a mudança de vida financeira que você precisa. Você levanta todos os dias de manhã cedo, vai trabalhar, volta à tarde cansado, endividado e fica nesse ciclo, nesse loop infinito. A internet pode mudar a sua vida. Se você quiser saber como fazer isso, como mudar de vida trabalhando na internet, sem sair do conforto da sua casa, eu quero mostrar para você hoje um método infalível e simplificado para você mudar a sua vida. Tudo que eu tenho hoje foi graças a Deus e a internet que me deu. Então você pode hoje ainda mudar de vida. Primeiro comentário fixado.
Entre lá, vamos atender você no WhatsApp e explicar como que funciona. Agora vamos lá. Pastor Zé Gomes começa a dar a introdução sobre pessoas, ministérios, pessoas que cobram, tem seu ministério pautado em agendas, cobram para pregar. São os mercenários da fé. E o que ele falou aqui é muito importante, porque nós temos pessoas que vivem disso. Pegaram o seu dom, pegaram o seu chamado, o seu talento e fizeram uma empresa, abriram uma empresa. Eu acredito que grande maioria desses pregadores tem em seu nome CNPJ, empresas, só para declarar o dinheiro que ganham como pregador. Acredito que tenham. Bom, porque isso é muito dinheiro. Se numa noite ganha 5 mil reais como pessoa física, já estaria declarando mais de 27% de imposto, que daria uma grana boa. Mas vamos ao vídeo de hoje. Pastor Zé Gomes já começa a falar: gente, se você convida alguém para pregar, você vai dar uma oferta àquela pessoa. E a oferta tem que ser generosa, de acordo com o que você pode pagar e da onde vem o pregador. Eu sou do Espírito Santo. Se eu chamo um pregador lá de Rondônia, é longe de Rondônia no Espírito Santo, você acha que eu vou dar ele R$1.000? Não é coerente. Pelo valor que ele gasta para vir cá, R$1.000 é pouco. Mas a oferta que eu dou, eu tenho que ser sábio a hora de ofertar. Mas, enfim, essa não é a denúncia. Essa não é a denúncia. Nós precisamos entender o que falar. Porque tem pessoas que abriram CNPJ para declarar dinheiro que ganham em pregação. Abriram empresa da fé. A empresa deles deveria se chamar o seguinte: mercenários da fé. Porque tem gente cobrando 10 mil para poder pregar uma noite. Tem gente que em eventos de prefeitura cobra 90 mil para pregar em uma noite. Você sabe quem é a mulher que fez isso há um ano atrás, ou 2 anos atrás, não me lembro, que cobrou mais de 90 mil para pregar uma noite na prefeitura. E um grande pastor, que eu não vou citar o nome dele aqui também, mas conhecido por todos, diz o seguinte: o que tem a ver ela cobrar valor tal? Se o Gustavo Lima cobra 1 milhão. Pastor Juliano Fraga também vai falar sobre isso. Isso é muito importante. O pastor Juliano Fraga, com lágrimas nos olhos, ele fez denúncias. Mas antes eu preciso colocar para vocês aqui um pronunciamento do pastor Jonathan Carlos. Na desgraça alheia se vendem por curtida, like, compartilhamento. Eu estava aqui quando o pastor Trovão pregou ontem. Mateus 25. Que aplicação linda. Tudo que ele falou é de Deus. De Deus. Mas eu peço licença ao meu amigo pastor Gino Trovão para listar uma nova linha de interpretação dentro do mesmo texto, que em nada bate contra o que ele falou, só agrega o que ele pregou ontem. Você lembra que existem 10 virgens, 5 loucas e prudentes? Jesus, vem comigo, me cobre. Tem gente que tem reserva e não tem. Quando um grito do esposo está chegando ecoa, o desespero começa. Vamos em quem tem, vamos em quem tem. Vamos em quem tem, vamos em quem tem. Quem tem diz: não posso lhe dar, se não falta para mim, para ti. Vai doer, mas vai curar. Vai quem vende. Tem gente vendendo. Tem gente vendendo. Tem gente vendendo. Falei, me ajuda, Jesus. Tem gente vendendo. Vai quem vende, tem gente vendendo. Tem gente botando preço. Tem gente estipulando. Vai em quem vende. Eles vão vender para vocês. Jesus, me cobre. Como se vende aquilo que não é meu? Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Pastor, tu vai falar isto? Vou. Prego desde os 8 anos de idade. Tenho 33 anos hoje. Quando eu estava novinho, debaixo da autorização dos meus pais e junto dos meus pastores, que me ensinaram como pregar, eles disseram: meu filho, nunca se corrompa. No quintal com meu vovô, lá dentro de Belfort Roxo, e crescendo dentro de uma favela no Rio de Janeiro, nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum.
Posso falar o que eu estou falando? Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca comprou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Quem quer colocar, coloca. Tu sabe que eu prego, mas eu não vou estipular. Quem quer me dar, me dá. E se não der, o Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. O que é Essa pregação nos Gideões, para mim, foi uma das mais importantes desse ano. Não desse ano de 2026, mas do ano retrasado, se não me falha a memória. Foi uma das mais importantes. Porque estão vendendo aquilo que não é deles. Por exemplo, eu tenho esse microfone aqui. É meu. Eu não te dei autoridade sobre ele. Você pega ele sem minha autoridade e vende. Você está cometendo um crime porque você vendeu algo que não é seu. Ora, como que eu vou pegar a palavra de Deus, a Bíblia, o ministério que Deus me confiou, o dom que Deus me confiou, e vou começar a cobrar por aquilo? Se não é meu, foi Deus que me confiou. Se a palavra não é minha, é de Deus, e Deus deu de graça. Se você está vendendo a palavra de Deus, você está cometendo um pecado muito grande. Tanto é que quando Jesus encontrou as pessoas fazendo negócio dentro da casa de Deus, se você for estudar a história, você vai ver que a intenção dos que vendiam na porta do templo era boa. Eles vendiam ali animais para fazer o sacrifício a Deus. Então, para as pessoas não precisar trazer animais de longe para oferecer ao Senhor a sacrifício, vamos vender aqui na porta do templo, para ele fica melhor. Jesus entrou ali, chutou tudo, deu chicotada no pessoal. Por quê? A casa de meu pai não é casa de negócio. Só que esses pregadores pegaram a Bíblia, arrancaram esta página da Bíblia e infelizmente agora eles não querem saber mais dessa parte. Eles querem saber daquela parte que diz: o pregador, aliás, o obreiro é digno do seu salário. Equivocadamente interpretam a Bíblia como querem interpretar. Tá bom? Mas se você está vendendo a palavra de Deus, algo que não é seu, você está cometendo estelionato. Acredito que é isso. Mas o estelionato da fé. E por isso que eu não vou citar nome de ninguém aqui, para que não me jogue um processo. Mas é isso que você está cometendo. É isso que você está cometendo. Agora eu preciso mostrar para vocês aqui o podcast onde o pastor Juliano Fraga deu esta entrevista. E eu indico que você vai lá e veja todo o podcast. Sárgio, se não me engano, Sárgio Cast. E assista todo o podcast completo. Mas vamos assistir isso daqui. Mas eu vejo pessoas hoje que querem ser a qualquer custo. Eu vou para congressos, assim, eventos, quando são bem relevantes. Tem os irmãos em Cristo que eles se submetem a cada coisa. Eles chegam a se humilhar. Pela oportunidade. Pela oportunidade, para sair na foto. Como se estivesse forçando alguém, né, pastor? Com alguém que pode abrir a porta para ele. Uma bajulação desnecessária. Pastor Rodrigo, meu pai colocou no mundo um homem. E não é se humilhar a Deus, ser servo. Eu não estou falando disso. Estou falando pessoas... Não forçar, né, pastor? Elas perdem aquela dignidade. Se colocam em uma posição que ela não deveria estar por causa de uma oportunidade. Seria falta de para conhecimento. Querer estar num ambiente em que ela não foi chamada ainda para estar. Eu vejo nos bastidores algumas coisas que me entristece. Talvez se eu fosse expressar a palavra que veio em mente, algumas pessoas não iriam me interpretar bem. Talvez iria me ter como alguém altivo, e não é nada disso. Quem me conhece sabe. Mas se submeter ao que eu vejo, algumas pessoas se submetendo para ser pregadores, eles podem ser pregadores. O grande problema é as motivações que estão por detrás. E essas motivações, elas não comovem Deus.
Essas motivações não vão fazer Deus agir. Se Deus quer, Deus chama. E se você estender as mãos ao chamado de Deus, estou falando não do chamado salvífico, do chamado ministerial, Deus vai fazer. Amém. Você não precisa estar no grande congresso, você não precisa estar marcando reuniões ou pedindo para alguém te apresentar para alguém, para que aquela pessoa seja uma porta. Meu irmão, se Deus tem algo na sua vida, o Samuel não se assenta à mesa enquanto aquele que Deus tem algo da vida dele não chegar. Isso é forte, hein, Tu pastor? pode estar no pasto. Se Deus tem algo na tua vida, ele te chama lá. Tu pode estar escondido em Midian, foragido da justiça, porque tu matou um egípcio. Um dia sarça arde, Deus fala contigo, Deus te chama. É muito Tu pode forte. estar no caminho de Damasco, pegando cartas na contramão de tudo aquilo que é o reino, para prender cristãos. Se Deus tem algo na tua vida, tu vai ouvir Saulo, Saulo. Pastor, quem é escolhido, então não tem escolha. Eu não tenho um viés calvinista. Deus, ele chama para o ministério, e se você aceita essa chamada, Deus é exclusivista. Ele não exige muito, ele exige tudo. O senhor acha que muitos hoje querem forçar o ministério de pregação para viver do evangelho como pregador? Ou não tem uma motivação mais real? Eu quero ser um pregador, como você falou. Quem quer começar a pregar, começa a pregar nas esquinas, Senhor, aqui, ali. Ninguém sabe o que eu já sofri. Eu recebi o evangelho no presídio. Foi outra coisa. Amém. A graça, a simplicidade, os milagres. Foi diferente, Eu- né, pastor? Eu fiz parte de quadrilha, que quando nós assaltávamos, nós sentávamos na mesa e dividia o dinheiro. Quanto deu minha parte? O dia que eu sentei com pregadores em uma mesa, e raramente eu sento, eu vi um falando para um outro: você vai pregar lá? Quanto que deu lá? Isso é conversa de bandido. Isso é conversa de facção. E eu vim para a igreja, tocado Amém. pela graça. Amém. Quando eu vi um pregador falar para o outro: quanto que deu lá? Eu falei: eu tô conversando com um bandido. Aí eu tenho que levantar dessa mesa. Não, essa mesa não me cabe. E levantar dessa mesa me causou muito mal. Custa caro, né, pastor? Custa caro. Eu fui atacado. Pessoas não falam comigo. Eu fui desprezado muitas vezes. E graças a Deus. Quando eu oro, um senhorzinho de idade, ímpio, tinha servido a Deus no Carandiru. Quando eu me converto, ele diz assim, do rap: meu nome é Juliano, ele me chamava do vulgo, ainda não gostava. Posso te dar um conselho? Eu falei: pode. Ele disse: você é de verdade. Eu vi você na facção e vi você sair. Vou te dar um conselho. Quando for orar, peça a Deus te apresentar os amigos dele para ti. Olha, Quando eu sento na mesa sozinho e eles não querem sentar comigo, muitos deles, não todos, eu dou graças a Deus porque é a resposta da minha oração. amém. Eu não sento com canalha. Amém. Ministério de corte para falar mal de irmão, isso não é ministério. Essa divisão tem pesado muito, né, Pessoa pastor? que cresce porque fala mal, cresce porque é uma quadrilha da fé, eu vou encontrar este no juízo final. Amém. Amém. A Bíblia diz que nós iremos julgar até os anjos. Eu vou ver muitos destes. Então é tempo de se arrepender. É mudança de vida, né, pastor? Então, pastor, a pergunta que o senhor me fez, eu não vou declinar da resposta, mas acredito que muita gente quer ser pregador para andar de avião, para estar em bom hotel e receber boa oferta. Não está pela causa do evangelho. E
Isso eu tenho certeza. Mas tem muita gente séria, E é um tem ministério. muitas pessoas verdadeiras, Pastor, e é um ministério árduo, né? Porque o tem senhor. pessoas que fazem a obra de verdade. Detalhe, eu nunca disse que a pessoa não pode receber uma oferta. Eu nunca disse isso. Um dia alguém disse, mas o obreiro é digno do seu salário, pastor Juliano. Eu disse, claro, eu não nego o texto. Mas quem contrata o funcionário para trabalhar é ele que define o salário. Não é quem é Não é o contratado. funcionário que define quanto ele vai ganhar. Isso é muito forte, hein? Olha. Eu sou obreiro, eu faço a obra. Eu sou funcionário da casa. Quem é o dono? É Deus. Então eu não estipulo o valor. É ele que define. O pastor da igreja que define. E tem um detalhe. O obreiro é digno do seu salário. Qual obreiro? O porteiro, que quando eu chego não dou a paz do Senhor, porque eu tenho fama. O irmão que busca minha mala no aeroporto, que eu desprezo, que eu jogo as malas para ele carregar, e trato o pastor que vai me buscar como se fosse ninguém. Quem é o obreiro? É o que olha o teu carro enquanto tu tá pregando? Lá no estacionamento da igreja? Quem é o obreiro? É aquele que está no dia a dia trabalhando na igreja? O obreiro é aquele que vai lá, prega 1 hora, volta embora, tá no melhor hotel, come no melhor restaurante e ainda exige 7 mil, 10 mil para pregar e vem usar texto bíblico para dizer para mim que você é digno do seu salário? Você é, mas quem define o teu salário é o pastor da igreja. Quem define a tua oferta é o pastor. Se a oferta é pouco, se a oferta é muito, não importa. Quem define é ele. E se você vive pela fé e essa itinerância, já que é ministério, fica tranquilo, meu irmão. Se é ministério, o dono do ministério vai... E tem convicção que Deus está contigo, Claro. ele vai suprir. E se você faz a obra para homens que amam a obra, esses homens vão te honrar. Não? Amém. Agora, eu não tenho direito de exigir. Aí uma irmã disse assim, mas o cantor famoso, secular, ele põe o nome dele lá e ganha 200 mil. Por que eu não posso cobrar 30? Eu disse, porque o Gustavo Lima, ele usa o nome dele. O nome dele. Você não tem procuração para usar o nome de Jesus para fazer negócio. O nome que eu uso é de Cristo. Meu Deus. Se eu uso o nome de Cristo, eu não uso o meu. Eu vou fazer negócio com esse nome. Isso é muito forte. Aonde hein? está no texto bíblico que eu posso fazer negócio com o nome de Jesus? Então, menos quadrilha e mais servos. E aí, pode pular agora, me xingar amanhã depois. Não importa, meu irmão. A verdade é uma sei, só. Eu sei de onde eu saí. Eu sei o que é quadrilha, eu sei o que é facção e eu sei o que é ministério. Se eu pregar numa igreja, o pastor me der oferta, se eu quiser receber, eu recebo. Em muitos lugares eu abri mão. Senti no coração de abrir mão. Por quê? Porque eu fui para a Itália e eu fui para dentro da tesouraria e o obreiro, um ex-muçulmano. E conversando com o pastor da igreja, com alguns irmãos, percebendo que a obra é carente. O aluguel da igreja lá é quase 2.000 euros. E o pastor disse que tem pregador que sai do Brasil, compra ele a passagem dele de ida, de volta nem compra. E vai lá e fica pedindo agenda. Só que ele posta nas redes sociais todos os países que ele vai em inglês ver, para falar que pregou em um monte de país. Ele comprou a passagem e foi. Aí fica na casa de uma pessoa um mês, fica 20 dias na casa de outra, uma semana na casa de outra, é peso. E procurando agenda, pedindo agenda. Tudo bem. Aí o assessor liga, irmão, quer ter o pastor tal aí na sua igreja? O pastor fala, claro. Claro que eu quero. Claro, quero. claro. A obra aqui é carente. Claro. O pregador numa quinta-feira, 1.200 euros. O aluguel é 1.500. Os irmãos na Europa, nos Estados Unidos, trabalhando, as esposas fazendo faxina em casa, dia e noite, todo dia. É pesado. E levar o dízimo. O aluguel pagar suado. Para mim pregar uma noite e levar o valor do aluguel da igreja do mês. Não é certo, pastor. Tem coerência. Tem coerência. Agora, te chamou, tirou você do Brasil. Te convidou. Te convidou. Pastor, a igreja só pode fazer isso aqui, tá bom, glória a Deus. É diferente, né? É diferente. É diferente. E outra, cheio de exigências, como se fosse um artista, ok. E aí, estou na Itália, aí
ouvi aquilo, fiquei sabendo que o pastor não dá 10% do dízimo dele, ele dá 30% do que ele recebe, senão não bate. Quando ele foi me dar a oferta, eu tinha direito de receber. É oferta. Sim. Eu não cobrei desse tipo de valor. Se eu quisesse, eu pegava. Eu disse pro pastor, eu não quero. E tem mais. Conversei com a minha esposa antes, tem minhas bíblias, os livros que nós vendemos. Eu falei, vamos pegar um pouco aqui, os livros que eu vendi eu dei como oferta, e falei, fica o aluguel aí da igreja. O senhor hoje é escritor, pastor, palestrante, o senhor da... Nós vimos o que o pastor Juliano Fraga comentou aqui. Ele, com lágrimas nos olhos, diz que as atitudes dos pregadores de hoje, não de todos, mas da maioria dos famosos, são atitudes dos ladrões, dos bandidos, que roubam e depois quer saber o quanto deu, o quanto ganhou. Infelizmente, essa associação que ele fez com pregadores, com pessoas de má índole, com criminosos, não é uma associação equivocada. Porque, querendo ou não, eles cometem um, entre aspas, crime espiritual. Um pecado de estar fazendo o que estão fazendo. De pregar não por amor às almas, mas por amor ao dinheiro. Porque quem prega por amor às almas, senhor pastor, famoso, grandão, não cobra 4 mil, 5 mil, não cobra R$1.000 para pregar. Não cobra nem R$100 para pregar quem prega por amor às almas. Eu sei que se alguém te convidou, essa pessoa é obrigada a abençoar a sua vida e abençoar com uma oferta generosa, de acordo com o que a igreja pode abençoar. Porque você, pastor de igreja, se você não pode pagar a agenda, por exemplo, de um Júnior Trovão, se você não pode pagar uma agenda, por exemplo, de um Marco Feliciano, se você não pode pagar uma agenda de um pastor grande aí, não convide ele, tá bom? Não convide. Nem pagar. Se você não pode ofertar uma quantia boa, nem convide essas pessoas. Tá bom? Porque você tem que ser responsável também pelas suas atitudes. E às vezes você erra em querer convidar alguém grandão, sua igreja é pequena, não tem condição, enquanto tem pregadores maravilhosos dentro da sua própria igreja. Mas o que o pastor Juliano Fraga falou, a gente tem que concordar. Infelizmente, as atitudes dessas pessoas são atitudes totalmente errôneas, atitudes de quem não ama o evangelho. Porque se nós formos olhar quem escreveu a palavra, quem escreveu a Bíblia, na verdade, a Bíblia só tem um autor que é Deus, mas vários escritores. E se nós formos olhar, nenhum deles cobraram para fazer a obra. Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. E nós não temos nenhum registro que ele cobrava para fazer a obra ou cobrava para escrever a palavra de Deus. Pedro, um grande pregador da palavra de Deus. João, outro grande evangelista. Lucas, doutor, historiador e também escritor. Nós não temos registro que essas pessoas cobravam para fazer a obra de Deus. Agora, estamos nós aqui, no século XXI, temos os melhores carros que nosso dinheiro pode comprar. Temos as melhores motos. Nós temos ônibus muito bom para andar. Nós temos avião. Nós temos hotéis maravilhosos para poder ficar. Nós temos tudo isso. E nós ainda queremos cobrar um valor. Sendo que Paulo entrava nos navios e viajava, atravessava países. Paulo entrava no navio ou no barco, na embarcação, sem saber se ia chegar do outro lado vivo. Mas ele ia e não cobrava nada por isso. E nós hoje achamos no direito de cobrar, porque eu faço teologia. Porque eu compro livro de teologia, então eu tenho. Porque eu compro esse terno lindo aqui, então eu tenho o direito de cobrar. Eu quero ver se a sua opinião é a mesma opinião de Cristo. Tá bom? Porque a sua opinião é que você tem direito. E eu não acredito nisso. Mas o Senhor nos julgará. Deus abençoe e até uma próxima.